Fala, jovem, tudo bem? Aqui é o professor Alex Siqueira para mais uma aula de física. Pois é. Bom, nas nossas últimas aulas, nós nos familiarizamos mais com a ótica geométrica. Por exemplo, eu fiz uma introdução com vocês, o que era fonte luminosa, o que era meio de propagação, alguns fenômenos luminosos. Falamos de cores e depois os princípios da ótica geométrica, pessoal. Esse é um ponto muito importante nesse primeiro momento da nossa matéria. Tá legal? A ótica é associada à geometria por três princípios. O princípio da propagação luminosa retilínea, né, que em meios transparentes e homogêneos, a luz ela atravessa trajetórias retilíneas. O segundo princípio é aquele princípio que diz que a luz é independente, né? No cruzamento de dois raios luminosos não há desvio de trajetória. E o terceiro princípio é aquele da reversibilidade da luz, que diz basicamente se a luz de um corpo for para um lado ou para o outro, a medida não será alterada. Beleza? Bom, na última aula especificamente, pessoal, da semana passada, eu apliquei com vocês alguns desses princípios da ótica geométrica, por exemplo, é, na ideia de sombra e penumbra, na ideia de câmara escura e também na ideia de eclipses. Tá legal? Bom, essas últimas semanas então de aula, pessoal, elas serviram para prepararmos o nosso terreno para chegarmos aonde nós precisamos chegar. Tá legal? Então, eu comento com vocês aqui que nessa aula de hoje nós vamos ficar exclusivamente estudando um fenômeno muito importante na nossa vida, que é o fenômeno da reflexão luminosa. Tá certo? Veja bem, pessoal, a reflexão luminosa ela será associada inicialmente a esse conceito de espelhos planos, tá certo? Porque os espelhos planos, pessoal, eles representam um objeto que consegue, diria para vocês, é, promover, né? É um objeto que consegue promover esse fenômeno de reflexão de uma maneira ideal, de uma maneira, digamos que perfeita. Tá certo? É claro que existem outros exemplos, né, galera, de coisas, de objetos, né, que podem estabelecer uma reflexão ideal, uma reflexão perfeita, uma reflexão que nós chamamos de regular, né? Como por exemplo, a superfície da água num lago, com as águas tranquilas, seria um exemplo desse, né? Só que o espelho plano é um objeto mais próximo da nossa realidade, né, do nosso dia a dia. Você usa espelho plano, né, para se arrumar para ir para uma aula presencial na escola. Você usa o espelho plano, por exemplo, você vê, né, os espelhos planos em automóveis, por exemplo, nos retrovisores ou também nos coletivos com esse mesmo intuito. Se por acaso você mora, por exemplo, num prédio com alguns andares, é muito provável que no seu elevador, sobretudo o social ali, né, tenha um espelho ali na sua frente. E o espelho, pessoal, ele serve para muita coisa. Nós temos uma utilização do espelho no nosso cotidiano, como eu tenho comentado aqui agora com vocês, que é mais voltado ali, né, para vermos a nossa própria imagem, o nosso próprio reflexo, tá certo? Só que o espelho, ele também tem alguns tipos de, digamos que utilizações, né? Algumas utilizações a mais do que além de observar, né? Por exemplo, o espelho plano, pessoal, ele pode ser utilizado em instrumentos óticos para redirecionar a luz que entra de um lado e deveria sair de outro. Por exemplo, você já deve ter visto aquele instrumento óptico que agora me fugiu na memória aqui o nome dele, de submarino, né? A pessoa que opera o submarino, né, ela coloca, né, os olhos assim num visor que é meio que tem um cano para cima e fora da água, né, tem aquele, sabe, aquele visor. Você deve saber do que eu estou falando de um submarino, né? Então, assim, a forma como a luz entra por aquele visor que está fora da água e chega até lá embaixo no submarino, por exemplo, esse redirecionamento aí pode ser causado pela presença de espelhos planos, né? Naquele interior ali, por exemplo. Tá certo, galera?
Muito bem, rapaziada. Eu quero reaver com vocês aqui, antes de começarmos efetivamente a nossa aula sobre espelhos, eu quero reaver com vocês aqui alguns conceitos que são fundamentais, né? O que seria a definição de reflexão? Tá certo, pessoal? Bom, a reflexão, galera, ela tem como definição a permanência de um raio de luz, da luz, em o seu meio de origem, no meio de onde ele veio, após ele incidir em um anteparo, em um objeto, em um sistema que é opaco. Tá certo? Vamos pensar aqui então, galera, olha só. Um raio de luz, por exemplo, ele pode. Deixa eu fazer melhor. Eu vou usar aqui a minha tela de rascunho aqui com vocês. Por exemplo, tá aqui, ó. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma lâmpadazinha aqui, vou desenhar a lampadinha. A lâmpadazinha de filamento de tungstênio, que nós somos aí clássicos, né? Nós temos uma lâmpada, ela é uma fonte luminosa, extensa, podemos assim dizer, né? Só que eu vou me preocupar aqui com uma direção específica do raio de luz que ela cria. E vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, eu vou, né, já que a aula de hoje eu começo a falar de espelhos, né? Então eu vou desenhar aqui um espelho para vocês. Por exemplo, aqui. Tá aqui. Beleza? Vamos imaginar, pessoal, que conforme aquilo que nós estamos acostumados, essa lâmpadazinha aí, gente, ela está imersa em um meio. Que meio é esse? É o ar. Beleza? Está imersa no ar. Legal? Então, essa lâmpada vai criar um raio de luz que vai atravessar aqui o ar e vai atingir aqui o espelho, beleza? Nessa direçãozinha aqui. Estou fazendo meio tortinho mesmo, só para você ver o exemplo, tá? Quando o raio de luz atinge aqui o espelho é um material que não permite o avanço da luz, né? Então eu digo para vocês que a composição geral do espelho seria um material opaco, né? A composição como um todo do espelho, porque o espelho ele é composto de uma placa de vidro, né? Por baixo tem uma película de metal, né? Que seria a base de prata e assim por diante. Mas o contexto geral, né, do espelho é um objeto opaco, ok? Então a luz ela não é permitida avançar, né, nessa trajetória, digamos aqui em linha reta que ela teria para cá, beleza? O espelho cancela esse tipo de possibilidade, né? Então o espelho fala bem assim: luz, você não vai passar por aqui, como diria Gandalf na final ali do primeiro filme, né, de Senhor dos Anéis, falando pro Balrog, lá nas Minas de Moria. You shall not pass. Você não. Aqui você não passa, meu brother. Então, a luz vai fazer o quê? Ela vai voltar aqui, por exemplo. Deixa eu tentar repetir esse desenho aqui, ó. Vai voltar, né? Para o meio de origem, né? Qual é o meio de origem? A luz aqui nesse caso foi originada no ar, certo? Então ela atravessa o ar, bate no espelho que fala assim: aqui não, aqui você não vai passar. E aí a luz ela retorna para o ar. Na verdade não retorna. Ela não retorna porque retornar seria, você poderia interpretar que ela deixou o ar algum momento, né? Ela não deixa o ar aqui, né? O espelho simplesmente mantém ela no ar, entendeu? É por isso que eu falo para vocês, meus amores, que a reflexão da luz nada mais é do que a permanência, né? A luz, após incidir em um objeto que é opaco, ela simplesmente permanece nesse meio de onde ela já estava, não é isso? Faz sentido, pessoal? Beleza? Então vamos continuando aqui, ó. Eu já falei com vocês desse tipo de definição, né? Mas como nós estamos avaliando, estudando mais de perto a reflexão luminosa, eu estou repetindo algumas coisas que eu já falei. Beleza? Olha só. Por exemplo, os tipos de reflexão. Tá certo, galera? Eu tenho dois tipos de reflexão. Tomara que eu não fique tanto na frente aqui, né, no vídeo. Deixa eu tentar chegar minha câmera um pouquinho pra cá. Meu nomezinho um pouquinho pra cá também. Não, aqui não. Aqui, será que foi? Não. Agora foi, ó.
no cantinho aqui mais um pouquinho só. Não, tá bom aqui. Beleza, acho que não vai atrapalhar tanto assim não. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Pessoal, tipos de reflexão. Galera, olha só. Tudo aqui é baseado na geometria. Show de bola? Então, assim, existem dois tipos de superfícies, beleza? Vamos imaginar dessa maneira. Eu tenho uma superfície como essa da esquerda, essa daqui, né? E eu tenho uma superfície como essa da direita, legal? Repare que a superfície da esquerda, ela é lisa, ela é uma superfície lisa, polida, regular. Vamos imaginar que essa superfície aqui seja composta de vários pontinhos. Esses vários pontinhos estão todos na mesma linha horizontal, organizadinhos, tá legal? Já esse outro tipo de superfície aqui, ó, cadê, ó? Aqui em cima ali, ó, esse tipo de superfície não é uma superfície regular, não é uma superfície lisa, polida, onde todos os pontinhos estão na mesma horizontal. Não, não, não. Beleza? Essa é uma superfície rugosa, tá legal? Aqui é uma superfície regular, por exemplo, um espelho plano, onde os raios eles incidem de forma organizada e são submetidos ao mesmo tipo de reflexão, tá? É por isso que os raios atingem ali organizados e partem dali organizados também. Tá legal? E do lado de cá, pessoal, lembrando que esse primeiro tipo de reflexão é a regular, como nós já sabemos, nós já vimos sobre isso aí. Show? Esse tipo de reflexão do lado oposto, por exemplo, uma superfície de uma parede, o chão, sei lá, né, uma mesa, beleza? Os raios atingem aí a superfície irregular de maneira de maneira organizada entre si, né? E se a gente olhar mais de perto aqui um pouquinho, pessoal, você pode perceber, ó, que cada ponto de incidência toca um nível dessa superfície irregular. Então, pensando nisso aqui, galera, essa superfície vai fornecer, digamos assim, a cada raio desse uma reflexão para um lado diferente. Por exemplo, ó, esse primeiro vai para um lado, esse segundo vai para outro, esse terceiro vai para lá, esse quarto vem para cá. E assim nós podemos dizer que essa é a reflexão irregular, também conhecido como reflexão difusa. Beleza, pessoal? Entendeu? Então, bom, eu falei sobre isso aí para iniciarmos aqui então as leis da reflexão. Show de bola, meu jovem, minha jovem. Legal? E antes que você me pergunte, mesmo que me pergunte aí mentalmente, né? As leis da reflexão, galera, são leis da natureza. Então, a reflexão regular e a reflexão irregular são fenômenos ópticos que ocorrem na natureza. Então, antes que você tenha essa dúvida, sim, jovem, sim, as leis da reflexão servem tanto para uma como para outra. Beleza? Então vamos aqui, gente, olha só. Leis da reflexão. Deixa eu te contar uma história. Independente de que as leis da reflexão servem tanto para uma como para outra, né? Outro tipo de reflexão, a regular e a irregular, fica mais fácil nós observarmos o fenômeno da reflexão ocorrer em superfícies regulares como a de espelhos planos, beleza? Então vamos ficar nos espelhos mesmo, tudo bem? Galera, leis da reflexão. Vamos lá. A história é a seguinte: chegando a um espelho plano que está posicionado com a sua superfície na horizontal, legal? Eu tenho aqui um raio de luz incidente, né? Carinhosamente nós vamos apelidá-lo de RI, raio incidente, beleza? Pessoal, reparem que esse raio de luz incidente, ele toca esse espelho exatamente neste ponto aqui, ó. Esse ponto nós referimos a ele como se fosse não, perdão. Nós chamamos esse ponto aí de ponto de incidência. Incidência, né, tem a ver com o raio de luz que vai chegar até ali. Beleza, galera? Então,
Passando por esse ponto de incidência, passando por esse ponto onde o meu raio de luz toca o meu espelho plano, eu tenho aqui a famigerada reta normal. Tá legal, pessoal? A famigerada reta normal. A reta normal, pessoal, é uma reta, legal? Nós geralmente atribuímos a essa reta aí uma linha pontilhada, tá certo? E essa reta normal é uma reta que passa por esse ponto de incidência. Take a look. Olha só. Aqui, ó. Passando pelo ponto de incidência, porém, essa reta normal, ela forma com a superfície do espelho um ângulo de 90 graus. Pois é, a reta normal sempre será perpendicular à superfície espelhada. Tá legal, pessoal? E aí, gente, repare só uma coisa. Claro, de um lado e de outro aqui, né, obviamente, perpendicular. Então repare uma coisa aqui, galera. A reta normal, ela vai entrar na nossa jogada aqui, ela vai entrar em cena não à toa, tá legal? Porque veja bem, como nós estamos estudando uma tal de ótica que é associada à geometria lá da matemática, então, evidentemente, nós vamos ter que uma hora ou outra, ou sempre, né, trabalharmos com ângulos, beleza? E aí, eu apresento a vocês esse tímido ângulo chamado de ângulo I. O ângulo I, pessoal, ele é conhecido por nós como ângulo de incidência. Faz sentido, não faz? Esse aqui é o raio incidente que está chegando aqui, né, no meu espelho. Então, assim, ó, o ângulo de incidência, ele é um ângulo, muita atenção nessa hora, jovem, por favor, preste muita atenção. É muito comum o jovem, o estudante, a estudante, em alguns momentos confundir certos conceitos. E eu gostaria de pedir muita atenção para vocês, beleza, galera? Rapaziada, ângulo de incidência não é um ângulo formado entre o raio incidente e a superfície do espelho. Eu falei que não. O ângulo de incidência não é um ângulo formado com a superfície do espelho. O ângulo de incidência é um ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Repita comigo, jovem. O ângulo de incidência é um ângulo formado entre o raio incidente e quem? Muito bem, isso aí. A reta normal, muito bem, pessoal, isso aí. Professor, eu posso falar que esse ângulo aqui ele é complementar ao ângulo de incidência? Com certeza você pode sentir firmeza nisso aí. Cara, o que são ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos cuja soma resulta em 90 graus, não é verdade? Então, assim, se eu falo para vocês que entre a normal e o espelho eu tenho 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo de incidência, é claro que o restante dele é, será 90 graus, né? Então a soma dos dois tem que dar 90 mesmo, beleza? Mas eu digo mais uma vez para vocês, tá? Que ângulo de incidência é ângulo formado com a normal, não é um ângulo formado com a superfície do espelho, beleza, pessoal? Muito bem, seguindo então aqui, galera, esse meu raio de luz ele será bloqueado pelo meu espelho. O espelho vai chegar para a luz e falar assim: luz, você não passa daqui. Volta, volta, pode voltar. Vaza. Ah, beleza, então, vou sair fora. Então o raio de luz ele é refletido nessa direçãozinha aqui, beleza? E como você pode perceber aqui, pessoal, esse aqui é o raio refletido, o RR, RR. O raio refletido, pois é. E entre o raio refletido e a mesma reta normal, nós temos quem? Fala para mim, fala para mim? Pois é, o ângulo de reflexão. E eu acho que eu nem preciso dizer para vocês, mas já dizendo, que o ângulo de reflexão, ele simplesmente obedece à mesma ideia do ângulo de incidência. Tudo bem para você, galera? Ângulo de incidência é um ângulo formado entre o raio luminoso incidente e a reta normal. Tá aqui, ó. O raio refletido, ele é a mesma coisa, é formado entre o ângulo, né?
o ângulo de reflexão, ele é formado entre o raio refletido e a mesma reta normal. Beleza, jovem? Tranquilão? Agora, né, apresentadas essas informações, vamos aqui então às leis da reflexão. Primeira lei da reflexão, pessoal. A primeira lei da reflexão, gente, é uma lei que ela é muito importante no âmbito da dimensão da ótica que nós estudamos, a ótica geométrica que nós estudamos. Tá legal? Apesar de que a luz, meus amores, é uma onda de característica tridimensional, uma vez que a luz é emitida por uma fonte, por exemplo, ela é emitida em três direções possíveis, né? Apesar disso, pessoal, apesar de que é, a luz ela segue direções tridimensionais, nós podemos estudar os fenômenos ópticos em cortes bidimensionais. Atenção! A primeira lei da reflexão prevê que os raios incidente e refletido são coplanares, né? Raios coplanares, pessoal, vamos pensar assim, né? Retas coplanares. Pensa na palavra coplanares. Então são retas, pessoal, que coexistem, portanto, simultaneamente no mesmo plano. Tá legal? Repara só essa cena aqui, galera. Você está vendo essa aula aonde? No seu computador, no seu celular, no seu tablet? Onde que você está vendo essa aula? Seja lá onde você estiver vendo essa aula, pessoal, você está vendo aqui essa figura aqui, né, galera, que está por aqui. Olha eu tentando ser TikToker aqui, ó. No plano da sua tela de computador, no plano da sua tela de celular, no plano da sua tela do tablet. Beleza? Então, tipo assim, ó, esse corte longitudinal de espelho, um corte lateral de espelho aqui, posicionado na horizontal aí, né? Ele está no mesmo plano que tem essa retinha aqui e essa retinha aqui. Então, eu não estou me referindo que o raio, por exemplo, algum desses dois raios estejam saindo ou entrando na tela do seu computador, celular ou tablet, né? Então, essa retinha aqui e essa retinha, elas, digamos, pertencem a um mesmo plano. Então, por exemplo, a luz ela não pode incidir aqui e refletir numa direção, num plano contrário. Né? Não, isso não existe. Saindo da tela do computador ou entrando na tela do computador. Se o raio incidente for paralelo à tela do seu computador, por exemplo. Então é por isso, pessoal, que a primeira lei é uma lei importante porque ela nos diz que nós conseguimos estudar, como eu falei, né? Nós conseguimos estudar a ótica digamos assim, não necessariamente de maneira tridimensional. Nós também conseguimos estudar a ótica de maneira bidimensional. Legal? E o momento que todos esperavam, digamos assim, os ângulos de incidência e reflexão são iguais, como você pode ver aqui do lado. Ok? O ângulo de incidência e de reflexão é igual. Sabe qual que é a importância dessa lei aí, pessoal? É que, por exemplo, quando você está diante de um espelho, se arrumando lá para ir para o app pela manhã, diante do espelho, penteando o cabelo, não sei o que, aquela coisa toda, quando a luz, vamos imaginar assim, do seu banheiro, né? Você está se arrumando no banheiro lá. A luz do seu banheiro, pessoal, te ilumina, né? Como tem uma luz aqui me iluminando agora. Essa luz bate em você, na sua pele, na sua roupa, enfim, e ela será refletida em você. Beleza? Nessa luz que é refletida em você, boa parte vai até o espelho, né? E ela vai até o espelho levando uma informação sobre você, porque você refletiu luz, e a luz que você reflete carrega informações sobre você, né? E repare só, da mesma maneira que os raios luminosos atingem o espelho, eles refletem no espelho. É justamente por isso, jovem, que aquela pessoa que é muito parecida com você, que aparece quando você está diante de um espelho, é por isso que ela é parecida com você, de fato, por conta da segunda lei, né? A lei da
A segunda lei da reflexão, né, que prevê que os ângulos são iguais. Tá legal, pessoal? Olha só, a próxima coisa que eu quero falar com vocês aqui está relacionado a objeto e imagem. Objeto e imagem. Legal? Bom, galera, olha só. Você sabe que se você estiver diante de um espelho, você que é o objeto, né? Digamos assim. Ou se tiver um objeto mesmo ali, né, uma caneta que seja, diante do espelho, você sabe que aquilo ali é o objeto. E você sabe que olhando para o espelho, aquilo que você vê no espelho é a imagem daquele objeto que você está na mão. Tá legal? Mas pessoal, deixa eu apresentar para vocês uma nova maneira de interpretarmos objeto e imagem. Tá legal? Vamos lá. Olha só. Vamos no rascunho aqui então, ó. É, quando eu falo de objeto, pessoal, objeto, você precisa lembrar sempre de quê? Da incidência ao espelho. Beleza? Então agora eu vou começar a falar de fato de espelhos para vocês, tá legal? Primeiro o espelho plano, né? Objeto incidência ao espelho. Legal. Tá, deixa eu falar primeiro do objeto, depois eu falo da imagem. Legal? Pessoal, um objeto ele pode ser tanto real, que é o que mais nós vamos utilizar, não é? Como ele também pode ser virtual. Pois é, o objeto real e virtual. E digo mais para vocês, pessoal. Cuidado para você não confundir ou você, digamos assim, sentir um certo desconforto de alguma coisa que você de repente for ouvir aqui de mim, por exemplo, por conta da noção que nós temos ali de objeto no nosso dia a dia. Tá legal, pessoal? Repare só uma cocita aqui então. Vamos lá? Bom, eu vou desenhar aqui o espelho então para vocês, vou colocar uma reguinha aqui para ficar bonitinho, beleza? 90 graus, né? 90 graus aqui, beleza. Vamos lá. Então assim, galera, eu falei para vocês, né? Te dei uma dica ali primeiro, né, que quando eu estou pensando em um objeto, eu estou pensando na incidência da luz no espelho, né? Incidência, eu vou até anotar isso que eu acabei de falar, que eu acho que fica mais bem definido, né? Incidência da luz no espelho, legal? Incidência da luz no espelho, beleza? Eu falo espelho aqui porque nós estamos estudando o espelho como instrumento óptico, né? Se fosse lente, você entenderia que seria uma lente ali, beleza? Então, galera, olha só, nós geralmente, você pode ver nos livros aí nas aulas e tal, que um espelho, ele geralmente é representado por uma reta, né, um espelho plano, né, uma reta. É como se o espelho, né, a face refletora fosse essa parte da minha mão. E você veria ele assim, né, de ladinho, como se fosse um corte longitudinal que nós chamamos. E o espelho, ele é representado por alguns risquinhos aqui assim, né, na lateral aqui assim, por exemplo, né? Nas extremidades, uns risquinhos, dois, três, quatro risquinhos, sei lá. Beleza? E aqui, pessoal, o que, que vai acontecer? É... Eu vou falar com vocês que eu tenho aqui, ó, por exemplo, um ponto. Lembrando também, uma coisa muito importante, que nessas aulas, as últimas aulas eu até citei um pouco disso aí, que um objeto ele pode ser um ponto ou um conjunto de pontos, beleza? Igual uma fonte, né? Uma fonte luminosa. Uma fonte luminosa ela pode ser uma fonte pontiforme ou extensa. Ela pode é, ser a luz pode vir de um ponto ou de um conjunto de pontos, beleza? Nós sabemos que os objetos eles são formados por conjuntos de pontos, se for assim, né? A nossa interpretação. Legal? Veja bem, pessoal. Vamos imaginar, galera, que desse pontinho aqui eu tenho uma. Alguns raios luminosos vão partir dele, beleza? Mais ou menos assim, ó.
Mais ou menos assim, ó. Beleza? Então, olha só, repara só, galera. Quando eu falei né, que quando você pensa no objeto, tem a ver com a incidência da luz no espelho. Então, desse pontinho luminoso aqui, por exemplo, pode ser um ponto luminoso ou um ponto iluminado, que está sendo iluminado, ele reflete a luz, enfim. Repare que a luz proveniente desse objeto, seja emitido ou refletido, atinge, incide no espelho. Legal, pessoal? E repara só, galera, repara que nesse caso os raios luminosos partem de um ponto, beleza? Então, galera, o conceito de real tem a ver com o cruzamento de raios luminosos. Então repara só, pessoal, que os raios luminosos que atingem, que incidem nesse espelho, partem, né, todos de um mesmo ponto. Então existe um cruzamento aqui desses raios no mesmo ponto. Legal? Então esse objeto aqui, galera, ele é classificado como objeto real. Por exemplo, tipo eu, cara, eu sou um objeto real. Quando eu estou diante, eu estou olhando para lá porque ali tem um espelho, tá? Quando eu olho para um espelho ali, pessoal, é, luz parte de mim, né? Eu estou refletindo luz e essa luz atinge o espelho. Eu sou um objeto real, concorda comigo, pessoal? Agora, assim, cuidado, né, para você não se confundir, beleza? Mas o que é o objeto virtual? O objeto virtual é o seguinte: vamos imaginar, mas assim, imagine por algum motivo, não sei exatamente qual motivo, né? Pode ser Podem ser vários motivos, mas imagine assim, que, galera, que eu tenho um raio luminoso que atinge esse objeto. Então, tipo assim, tem luz chegando no espelho, então isso tem a ver com o objeto, beleza? Aí, tem outro raio de luz aqui assim, chegando nesse espelho. E, por exemplo, aqui assim, ó, eu tenho um outro raio de luz chegando no espelho. Por algum motivo, galera, por algum motivo, sei lá, passou por uma lente, tem uma lente aqui assim, uma lente convergente, aí a luz concentra. Por algum motivo, não sei, né? Ou um espelho côncavo, sei lá, por algum motivo, legal? Só que esses raios de luz, eles não partem de um mesmo ponto. São raios de luz que estão chegando no espelho, né? São mesmo. Só que esses raios de luz, eles não partem de um ponto luminoso, de um objeto luminoso. Beleza? Só que se você pegar aqui, galera, e prolongar todos esses raios luminosos, haverá um encontro entre esses raios luminosos nesse ponto aqui. Beleza? Então, quando você pensa no cruzamento dos raios luminosos, eu tenho um objeto real. Se eu tenho o cruzamento dos prolongamentos dos raios luminosos, eu tenho um objeto virtual. É essa que é a ideia. Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Aqui no caso, eu tenho então. Eu vou chamar isso aqui igual o livro de vocês chama, né? É, P objeto real. Isso aí, ó. P ponto objeto real. E aqui eu tenho ponto objeto virtual. Beleza? Agora, vamos falar aqui sobre a imagem. Deixa eu tirar um pouquinho mais esse negócio de campo visual, que eu não vou usar isso aqui não, vou usar no slide. Legal? Vamos pensar aqui então na imagem. Imagem, já que o objeto tem a ver com a incidência da luz no espelho, a imagem tem a ver com a emergência. Emergência. Que tem uma definição próxima aí de saída, né? Vamos imaginar assim, da luz. Emergência da luz no espelho. Beleza? No espelho. Beleza. Legal, pessoal. Então vamos lá, ó. Atenção aqui, gente. Eu vou usar a reguinha de novo aqui, tranquilo. Já vou aproveitar ela que está aqui, né? Aqui e ela aqui. Da mesma forma, pessoal, que um objeto pode ser real ou virtual, uma imagem também pode ser, né, real ou virtual. Tá legal? Vamos lá. É mais comum assim trabalharmos, né, com imagem real ou virtual do que com objeto real ou virtual.
nós trabalhamos mais com o objeto real do que com o objeto virtual. O objeto virtual é muito específico, tá, pessoal? O objeto virtual nós vamos estudar, galera, lá, por exemplo, quando virmos instrumentos óticos, sistemas um pouquinho mais elaborados óticos, tá? Bom, de qualquer maneira, a imagem tem a ver com a emergência da luz no espelho, beleza? Então vamos imaginar aqui o seguinte: por algum motivo, eu tenho aqui que raios luminosos que foram refletidos nesse espelho, ó, já estão saindo do espelho, tá vendo, ó? Compara isso com o anterior, ó. Aqui a luz está chegando, só que aqui a luz está saindo, né? E aí a luz está saindo no espelho, pessoal. Aqui aí chega nesse ponto aqui. Tá legal? Isso aí, galera, seria um ponto, imagem real. PIR. Legal? Ponto imagem real. Então tem a ver com o cruzamento dos raios refletidos, né, no espelho aí, ó, que deixam o espelho. Beleza? Então real tem a ver com o cruzamento da luz, seja saindo do ponto ou chegando no ponto. E aqui, né, se é imagem, eu tenho a ver com a saída da luz do espelho. Beleza? E aqui, meus amores, eu tenho o seguinte, ó. Vamos imaginar, por algum motivo, mais uma vez com esse álibi aí, né, pessoal? Por algum motivo, né? Eu tenho aqui que os raios luminosos que partem do espelho, por algum motivo, tem esse tipo de trajetória aí, ó. Então esses raios estão saindo do espelho, tem a ver com imagem então. Só que eles não estão se encontrando. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso prolongá-los. E aqui nós temos um ponto imagem virtual. PIV. Tá legal, pessoal? Então assim, galera, nós vamos usar esses conceitos várias e várias vezes ainda no nosso curso. Tá tudo do ladinho aí para você, ó. Objeto e imagem, né? O objeto tem a ver com a incidência da luz no espelho e a imagem tem a ver com a emergência, a saída da luz no espelho. Tá legal? Olha só, pessoal, só para concluirmos aqui a nossa aula de hoje, né? Para finalizarmos de fato a nossa aula de hoje, eu quero falar com vocês da formação de imagem, mas não de um ponto, né? De um conjunto de pontos, tipo uma pessoa. No caso aí, o robozão Cristiano Ronaldo. Beleza, galera? Galera, como é que eu vou formar a imagem dessa pessoa aqui? Primeiramente, esse cara aqui é um cara que ele é iluminado, como todos nós, né? Então ele vai refletir luz, beleza? Ele será considerado como objeto, beleza? E ele tem um tamanho O, e ele está a uma distância P do espelho. Aqui, tu lembra da aula lá de câmara escura? Lembra da aula de câmara escura? Que eu falei para vocês que geralmente o tamanho de um objeto na ótica é chamado de O, a distância do objeto até alguma coisa, né? Até uma câmera escura, até um espelho no caso aí, é o P, tá legal? E como que a luz, pessoal, vai interagir com esse espelho nesse caso aí, galera? Olha só, vamos imaginar, pessoal, que eu tenho aqui um ponto de reflexão de luz na cabeça aqui, ó, na extremidade superior da pessoa, legal? E que uma possível direção de propagação da luz seja essa direção aqui, ó, horizontal, tá legal? E esse raio luminoso ele vai ser refletido na horizontal, só que no sentido contrário. Eu gostaria que você percebesse aqui uma coisa, pessoal, olha só. A ideia aqui é a seguinte: quando eu tenho um raio de luz que é perpendicular com a superfície de um espelho, o ângulo de incidência é zero, tá? E o ângulo de reflexão também será zero. Então o raio, ó, ele vai voltar na mesma direção, só que no sentido contrário. Tá legal? E pessoal, eu posso pensar numa outra trajetória desse ponto de reflexão de luz que vai daqui para baixo, né? Ele reflete aqui para baixo, beleza? E aí, pessoal, note que esses dois raios que são refletidos no espelho, eles são raios, né, que estão saindo do espelho. Então, ó, se liga na imagem, né? Então, galera, são pontos que estão saindo do espelho e eles não se encontram. Então a imagem não é real. Lembra disso? Lembra daqui, pessoal? Ó, a imagem ela só é real aqui, ó,
quando os raios luminosos que partem do espelho, que emergem do espelho, vão para o mesmo lugar. E aqui não tem nada disso, né, pessoal? Eles não vão para o mesmo lugar. Esse raio vai para lá e esse raio vem lá para baixo. Legal? Então nós vamos utilizar a técnica secreta dos prolongamentos, né? Vamos prolongar aqui, ó. Esse aqui é o prolongamento do primeiro raio que foi refletido e esse aqui é o prolongamento do segundo. Beleza? Então, pessoal, reparem só, gente, que aqui eu tenho, né, os raios luminosos que abandonam o espelho estão prolongados, encontrando-se aqui no mesmo ponto. Então, tipo assim, galera, isso aqui é um ponto, imagem virtual. Lembra de prolongamento, né? Ó, ponto imagem virtual tá aqui, ó. Certo? Seria mais ou menos essa ideia, ó. Os raios estão se separando aqui, ó. E aqui também. Esses raios estão separando. E aí, pessoal, se todos os pontos do corpo desse objeto fizer a mesma coisa, eu tenho aqui a imagem do cara. Quais são as características da imagem? Primeiro, ela tem um tamanho, né? E ela também tem uma distância ao espelho, uma distância proporcional. Você entende isso aí, né, galera? Bom, como eu falei para vocês, aquela pessoa que aparece no espelho quando você está diante dele, ela se parece muito com você, né? Ela se parece muito com você. Eu não diria que ela é igual a você, por um detalhe. Ela tem a mesma altura que você, I é igual a O, tá? Por que I é igual a O? Porque esse prolongamento aqui, está na mesma linha que esse raio luminoso. Eles estão todos na mesma horizontal. Então, Cristiano aqui ele não é maior nem menor aqui, né? Ele é desse mesmo tamanho. As distâncias são iguais, tá legal, pessoal? Então eu tenho que esse pedaço aqui, ó, ele é igual tanto para esse triângulo como para esse triângulo aqui. E aí, galera, como é que eu sei que esses caras são iguais? Porque essa linha aqui, ela está na mesma direção que essa linha, tá certo? Os ângulos aqui são todos iguais, né? Então, querendo ou não, ó, a mesma distância que eu tenho aqui, portanto é tudo igual. É tudo igual. Legal? E a imagem, atenção, ela tem 3 características e uma característica especial, diria assim. A imagem, pessoal, é virtual, você entende por quê, né? Imagem virtual está aqui, ó. Eu tenho que os raios que são refletidos no espelho, eles não se encontram, porém os seus prolongamentos se encontram, legal? A imagem é direita. Por que direita, professor? Porque ela é formada à direita? Note, nada a ver. A imagem é direita, pessoal, porque da mesma maneira que o objeto está de cabeça para cima, a imagem também está de cabeça para cima, beleza? A imagem tem o mesmo tamanho, né? De mesmo tamanho aqui do objeto. E a imagem ela é enantiomorfa. Como assim enantiomorfa? Enantiomorfa, pessoal, eu vou defini-la com vocês de uma forma resumida, de uma forma simples. É uma inversão horizontal, né? Enquanto na camisa original aqui eu leio Jeep, na camisa enantiomorfa da imagem aqui eu leio Pige, né? Aqui tem Adidas, aí tem o contrário de Adidas aqui, que eu não sei como é que é. Agora eu tenho que parar pra pensar como é o contrário de Adidas, né? Aqui o cara tá com um corte de cabelo pro lado esquerdo, aqui pro lado direito. Né? Bem ousada essa imagem, né? Ela é totalmente oposta. Beleza, pessoal? E rapaziada, essa aqui foi a nossa primeira aula então sobre espelhos, né? Nós nos aprofundamos um pouquinho mais aí no fenômeno de reflexão, tá legal, galera? E na próxima aula eu vou falar ainda mais sobre espelhos planos com vocês. Eu quero aplicar, né, ao estudo de espelhos planos algumas práticas, digamos assim. Legal, galera? Bom, rapaziada, aqui foi a aula do professor Alex Siqueira, beleza, gente? Bons estudos e até a próxima semana. Valeu, um abraço, fui!